Gente, a pontualidade de um homem já diz muito sobre ele, né? Impressionante. Na verdade, eu estou 30 segundos atrasado porque você demorou a me aceitar. Problemas do mundo moderno, meu amigo. Nem sempre a conexão ajuda a velocidade que a gente gostaria. Tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você tá nessa biblioteca maravilhosa de sempre aí? Tudo tranquilo? Levando, cara. Hoje estive lá na Câmara e acabei de chegar aqui instantes atrás. Estava em sessão, né? Nós estamos respeitando todas as normas da Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto estadual, e respeitando as regras do OMS, um mínimo de pessoas lá para fazer a sessão funcionar, mas a maioria dos vereadores está participando de maneira remota, bem como 95% dos servidores da Câmara estão trabalhando também das suas residências. Ótima oportunidade, né? Para aprender a trabalhar dessa forma. Quem sabe não otimiza mais o tempo para o futuro também, né? Estava comentando com os colegas hoje. Eu falava assim, tá vendo, gente? O que eu sempre disse, olha aí, funcionando de maneira geral. Então, pessoas votam de qualquer lugar, se manifestam de qualquer lugar, porque quando uma crise chega, você percebe o que é essencial. Perfeito. Eu acho que a sua conexão está chegando um pouquinho com atraso aqui para mim. Eu não sei se só para mim. Como é que tá aí, pessoal? Tá funcionando tudo bem? O meu áudio e vídeo está funcionando para você, né, Gabriel? Perfeito. Melhorou? Melhorou? Deixa eu ver. Agora ela tá. Isso, agora tá melhorando a sua imagem. Tava um pouco quadriculada aqui, agora tá perfeito. Que bom. Beleza, pessoal que está entrando, muito obrigado pela presença. Tenho um prazer enorme de conversar com esse meu amigo aqui. Me apresentando, para quem não conhece, eu sou o Bruno, diretor da Taylor, uma consultoria em recursos humanos e recrutamento de pessoas, consultoria em desenvolvimento humano. Tenho a honra aqui de ter comigo nosso vereador eleito, Gabriel Azevedo, eleito com mais de 10 mil votos aí, salvo me engano, minha memória está boa ainda? Hã? 10.185. 10.185. Ele que, além de vereador, é jornalista, publicitário, bacharel em Direito. Marília Gabriela daria um show na entrevista com você, que ficaria horas te apresentando. Estamos hoje com ele, que é... Mas o Gabriel, além disso tudo, de todos os diplomas e títulos, ele é um grande historiador da história da política, da sociedade, do comportamento humano, das cidades. Então, mais do que ficar aqui falando de Covid e tudo que a gente está cansado de falar, eu quero trocar uma ideia com esse meu amigo, saber um pouquinho como é que está a opinião dele sobre esse momento que a gente está vivendo e principalmente o que a gente vai viver daí para frente. Essa live, pessoal, quem quiser compartilhar, chamar os amigos para cá, mandar aí, é só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo. Tem a caixa de perguntas aqui também, onde fica essa interrogação. Quem quiser já mandar perguntas. A gente quer que seja bem interativo. Não temos nenhuma pauta ensaiada nem nada, vai ser um bate-papo super à vontade. Tem algumas ideias que eu queria trocar com o Gabriel, até sobre o tema que a gente falou. Então, Gabriel, de novo, obrigado, seja muito bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, boa noite para você. É um prazer conversar com você hoje, com todo mundo que estiver nos... Maravilha. Meu amigo, bom, épocas de mudança de mundo, a gente já vinha, na verdade, passando por isso há algum tempo, né, cara? Grandes transformações, mercado de trabalho, formas de se conectar com pessoas, formas de exercer suas atividades. E antes da gente ter essa conversa, quando eu estava pensando em te convidar para a gente ter esse papo, me lembrei de alguns papos que a gente já teve, inclusive com a equipe da Taylor, voltando um pouquinho no passado, desde lá de 43, quando a gente teve a nossa célebre CLT finalmente formalizada e constituída. O cenário, fiquei pensando sobre isso, como o cenário naquela época era completamente diferente, as relações trabalhistas eram completamente diferentes, principalmente a natureza do trabalho. A gente estava falando de uma época ainda muito agrícola e com relações empregadoras, de empregado e empregador muito diferentes das de hoje. Queria aproveitar um pouquinho da sua enciclopédia ambulante aí na sua cabeça, cara. Conta um pouquinho pra gente, Gabriel, quem estiver assistindo, como é que era, cara, a sociedade naquela época, as relações trabalhistas e o porquê do contexto da criação da CLT, o que ela visava proteger naquela época, cara? Bom, vamos lá. O Brasil, durante todo o Império, foi um país eminentemente agrícola. E nós deixamos de ser império em 1889. A partir de 1891, passamos a ter uma primeira Constituição republicana, nos tornamos os Estados Unidos do Brasil. E ainda nas décadas de 10, de 20, tínhamos um perfil muito rural, né? As cidades ainda não tinham tamanho.
própria Belo Horizonte, que foi criada em 1897, por conta do período republicano, até a década de 20, você tinha um cenário rural ainda aqui dentro da Avenida do Contorno. A partir da década de 30, com o processo manufatureiro industrial que começou a chegar tardiamente no Brasil, nós tivemos uma mudança no cenário urbano. Isso começa a acontecer e, óbvio, há uma massa de pessoas saindo do campo e indo para as cidades. Essa massa urbana da década de 20 gerou uma série de mudanças. Mudanças que tinham a ver com o processo de sindicalização, mudanças que tinham a ver com uma nova classe social, também militar. Você tinha jovens tenentes, você tinha jovens advogados, você tinha uma série de pessoas que ainda não jogavam o jogo político. Aliás, o jogo político não era exatamente jogado, porque nós estávamos no contexto da República Velha, do voto censitário, voto de cabresto. Então, essa não participação de todo mundo acabou explodindo na Revolução de 1930, quando o Washington Luiz decidiu não apoiar o candidato mineiro, e Minas resolveu se juntar com o Rio Grande do Sul para eleger o Getúlio, que perdeu a eleição e dar um golpe. No contexto da década de 30, você tem um bombardeio ideológico no Brasil, vindo da Europa, sobretudo do fascismo italiano. E o fascismo italiano era também muito calcado no lavoro, no trabalho, na sindicalização e na apropriação do Estado do trabalho, né? Aliás, os regimes autocratas como um todo têm uma espécie de fetichização do trabalho e dos trabalhadores. Então, o trabalho passou a ser usado como uma grande escada política. E essas massas de trabalhadores que começavam a se acumular na cidade eram, para o Getúlio, que tinha dado o golpe em 30, uma grande força. Em 32, a gente teve a Revolução Constitucionalista e exigiram que se escrevesse uma nova Constituição. Essa nova Constituição foi escrita em 1934. E aí, em 1934, você tem a criação da Justiça do Trabalho. E todas essas regras trabalhistas, inclusive, estavam previstas para a Constituição de 34, porque essa Constituição foi muito baseada na Constituição da República de Weimar, na Alemanha, já com direitos sociais. Muito bem, todo mundo sabe que em 34 a gente teve um início de democracia, mas o Getúlio não gostou da ideia de ter uma eleição em 1938, né, quando o mandato dele seria terminado. E aí, em 37, ele dá um golpe, instaura o Estado Novo, e esse Estado Novo, portanto, é muito motivado com a questão trabalhista. Só lembrar do Getúlio, né, naqueles grandes discursos, sempre começava com o mote trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né? E tudo isso voltado para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho. Até que se cria, no regime ditatorial, completamente ditatorial, a consolidação das leis do trabalho, né? Nós estamos falando de uma lei que foi feita em 1º de maio de 1943. O contexto trabalhista naquela época era completamente diferente do que nós temos hoje. O que o Brasil queria era romper com o modelo quase completamente laissez-faire, laissez-passer, onde o Estado não intervinha nas relações de trabalho e o que você tinha era quase um cenário da Inglaterra da Revolução Industrial no Brasil, né? Olha, ou seja, 100 anos de atraso em relação ao cenário que a gente vivia lá. Então a preocupação, claro, era o não abuso do empregador com o empregado. Correto? Ora, claro, né? Isso tudo é positivo. No Estado que se quer democrático de direito, com uma lógica de constitucionalismo social, você entende o trabalho com esse papel. Ocorre, é claro, que de 1943 para cá, muita coisa mudou, né? Ou seja, a gente tem, eu até fiz um anotamento aqui, 921 artigos que contavam na CLT original, 625 falavam dos direitos trabalhistas propriamente dito. Os demais regulavam o processo do trabalho, né? Desses 620, apenas 255 não foram alterados ou revogados total ou parcialmente por leis posteriores. Já foram mais de 500 alterações na CLT. Cara, são os números que eu anotei aqui para ter em mente. Veja o que nós estamos falando
sai. Por quê? Porque de 1943 até 2020, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, eu acredito e defendo que você tenha um enxugamento trabalhista numa nova legislação. No ano passado, nós tivemos reformas trabalhistas. E muita gente... Porque, mais uma vez, o trabalho é usado politicamente, né? A ideia de defender os trabalhadores e tudo mais. É sempre bom lembrar nos efeitos de segunda ordem, em que algumas legislações pretendem algo, mas entregam outra coisa. No Brasil hoje, não dá para desconsiderar que muitos empregadores ainda acham que estão no século XIX. Tem este lado, claro. Mas também não dá para desconsiderar que há um excesso de legislação trabalhista e que isso gera um montante de passivo contencioso no Poder Judiciário enorme, né? O Brasil já tem uma cultura de não resolução não jurídica de conflitos. E quando você vai levando isso tudo para a justiça, é um caos. E acho que você vai me perguntar sobre isso, mas chegando no contexto atual, né, em que todo mundo se viu obrigado pelos fatos a se adaptar. Ou seja, olha aqui meu ambiente de trabalho. Olha aqui meu ambiente de trabalho. Como é o ambiente de trabalho para muita gente. Então, as pessoas precisam entender que as certezas que ela tem sobre a vida mudam. O negócio de acordei, tomei meu café, tomei meu banho, peguei meu carro, fiquei uma hora no trânsito, fui para o escritório, fiquei uma hora no trânsito e voltei, é uma certeza que pode virar fumaça. Né? Isso tudo que a gente tem como muito certo é a ignorância de não compreender que nós estamos sempre em movimento. E crises antecipam as mudanças. Há alguns tipos de situação que a gente vive nesse mundo digital e cotidiano que não eram pensadas antes. Por exemplo, até que ponto eu trabalho? Até que ponto eu posso ser acessado por um WhatsApp, por um e-mail, por uma ligação? Não há uma separação. Da crise, muita gente foi para esse cenário, mas muita gente já estava nesse cenário, em que você trabalha praticamente o tempo inteiro. Né? Aquela coisa do horário de trabalho, das férias, dos dias de semana, dos dias úteis, tudo isso são certezas que podem mudar. Claro, muda do mesmo jeito para todo mundo? Não. Nós ainda temos um cara que faz um trabalho intelectual aqui da biblioteca 2 da manhã até 5 da manhã, quis dormir, foi até 10, acordou de novo, escreveu, e você tem o cara que está lá torcendo parafuso numa fábrica. Então, o que eu acho que tem que acontecer, contando esse histórico todo, é um processo de adaptação à realidade. Porque a legislação nunca vai se antecipar ao fato. É uma coisa assim... Pois é, mas aí até me desculpo te interromper, pegando esse gancho do que você falou, a grande preocupação que eu tenho é essa. Você citou muito bem, assim, a velocidade com que as coisas vão mudando, a legislação nunca vai acompanhar. E cada dia que passa, você citou uma outra coisa, que estamos sempre em movimento. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais, e vão surgindo opções de trabalho diferentes que não necessariamente vai mudar a forma de trabalho. Não quer dizer que, a partir de amanhã, todos estarão em home office, até porque você citou muito bem, classe operária, que aperta o parafuso, e até por opção também. Serão novas opções de trabalho. Até na minha própria equipe, hoje eu fiz uma pergunta, gente, quem é que prefere trabalhar em home office ad eterno mesmo, quando acabar isso tudo? Todo mundo assim, de jeito nenhum, que estou louco para voltar para o escritório, ver a turma, estar próximo. Então, é questão de novas opções de trabalho. Como criar ou como legislar de alguma forma que você tenha flexibilidade e velocidade para se adaptar a essas novas opções que vão surgindo a todo momento e garantir ainda o protecionismo e toda a cobertura que uma CLT ou que qualquer lei dá ao trabalhador? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, as pessoas precisam entender que esse tipo de legislação não pode partir de um vereador numa Câmara Municipal, tampouco de um deputado estadual ou de um deputado distrital, numa Assembleia Legislativa ou na Câmara Distrital, mas é prerrogativa de deputados federais e senadores no Congresso Nacional. Essa é uma legislação de âmbito da União, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos da América ou de outros países federativos de fato. Você tem uma legislação trabalhista única no Brasil, e isso eu considero um dos grandes problemas. Eu adoraria que o Brasil fosse federativo de fato e que quebrasse isso de modo que cada unidade federativa passasse a legislar sobre o tema.
Então, se você tivesse os deputados estaduais legislando sobre essa questão, você teria algo que o Brasil hoje não tem. Mais celeridade nos processos em que cada unidade federativa definir fazer. Por exemplo, eu tenho certeza que quem sairia na frente nessa história seria São Paulo. São Paulo tem uma realidade trabalhista completamente diferente das demais unidades federativas, mas depende de Brasília para se legislar. E aí você tem uma bancada de deputados estaduais, deputados federais, no caso São Paulo 70, que depende, é claro, de uma conversa com outros deputados federais de outras realidades. E aí, bom, isso complica muito a situação, porque a visão de um deputado federal do Acre sobre um processo, escolher Acre porque está distante, poderia falar Pará, poderia falar o próprio Rio Grande do Sul, ou até Minas Gerais, que é do lado, já complica. Então, a primeira coisa que eu vou abordar é essa questão de formar. Legislar sobre isso na União sempre vai dar trabalho, porque nós estamos falando de divisões de mundo muito distintas num país continental. Mas uma vez que vai acontecer lá, você vai entrar num outro discurso, que é o discurso da divisão do nós contra eles. Quando a última reforma trabalhista passou no Congresso, ainda no governo Michel Temer, eu, claro, isso é uma questão opinativa, considerei que muita coisa foi feita. Ao meu ver, a obrigatoriedade de pagamento ao sindicato contribuía muito mais para um cenário político em que essas estruturas utilizavam esse recurso não para os fins de defesa da classe, mas para uma outra estrutura política do que, propriamente dito, uma ação setorial. Óbvio que muitas pessoas, olha só, está enfraquecendo e tal. Hoje o mundo sindicalizado é muito diferente do mundo sindicalizado de 1943, né? Que os sindicatos, inclusive, deram todo o suporte à questão da criação do Partido Trabalhista Brasileiro e tudo mais. Então, para você fazer uma reforma tributária, perdão, uma reforma trabalhista hoje, não tem mistério. Durante a eleição de 2022, quando as pessoas escolherem o deputado federal e o senador, elas tentarem entender qual que é a proposta deles para essa reforma congressual. Isso é o primeiro ponto. Por quê? Porque na eleição, o presidente diz isso, arminha, mamadeira de piroca, e por aí vai. Coisas são inúteis. O que um deputado federal e um senador faz é justamente a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né? A reforma do Estado, a reforma política. Então, no âmbito trabalhista, nós temos questões a dizer de férias, de regime de trabalho. Eu selecionei algumas coisas aqui que eu acho que podem ser alteradas hoje em dia e que eu acho que vão valer. Eu acho que os fatos se impõem. E, ou não, o Congresso terá de se adaptar a uma nova reforma trabalhista, uma vez que nós vamos ter, depois dessa crise, um processo de desemprego. E tem um fato curioso na Constituição. Espera aí, deixa eu pegar minha Constituição, vai ficar... Eu sempre cito uma série de instrumentos aqui na Constituição que os nossos legisladores não se atentaram para complementar. Então, aqui, assim, ó, isso daqui na forma da lei. Só que aí os caras não fazem a coisa na forma da lei. Quer ver? Eu acho que voltou a conexão aqui. Sobre a questão da automação. Gente, minha conexão está interrompendo um pouquinho aí. Qualquer coisa, vocês mandem no comentário aí pra gente saber se está funcionando tudo direitinho. Tá aproveitando aí para dar boa noite para todo mundo que está chegando aí aos poucos, cumprimentando a gente aqui. Depois a gente dá um oi geral para todo mundo. Fabiano, seja bem-vindo. Fabiano tá cantando a página ali, ó, chutando um 475 ali, duvido que seja... Não, está no artigo 7º, é um dos incisos do artigo 7º, sobre a questão de proteção de automação. Aqui, achei. Artigo 7º, inciso 26. Perdão, 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Olha isso. Pensa bem. Então, ou seja,
os constituintes de 1988 pensaram o seguinte: bom, vem aí uma tal de modernidade, uma tal de tecnologia. E isso pode tirar alguns empregos. Então, a gente tem que pensar na proteção desses trabalhadores de acordo com a lei. Veja, será que ele já pensava em inteligência artificial? Já imaginou isso? Ô Bruno, quantos empregos serão substituídos por inteligência artificial nas próximas 2 décadas? Quantas coisas vão ser substituídas? E agora, quanta gente que não sabia e que aprendeu que pode fazer pelo telefone a lista de supermercado e isso chega em casa? Ou por conta do medo de pegar na maquininha de cartão ou ter contato, os caixas de fato serão substituídos por um atendimento remoto, né? Por um atendimento não manual. Uma cidade como a nossa, que é Belo Horizonte, que vive de serviço, já imaginou do impacto dessa crise? Porque as pessoas acham que o problema é o isolamento social. O problema não é o isolamento social, o problema é o vírus. Se a prefeitura, a partir de hoje, declarar abre tudo amanhã, muita gente não vai em festa. Muita gente não vai no bar. Por quê? Porque sem dúvida. Contaminar. Né? Então, assim, esse isolamento deu para as pessoas uma nova perspectiva de trabalho que envolve a digitalização, a automação, a inovação. O impacto disso vai ser brutal no mercado de trabalho. E algumas coisas lidam bem com isso e outras não. Postos de trabalho vão desaparecer por conta disso. E notem, não é culpa do isolamento. O isolamento, na verdade, ao acontecer, está revelando uma tendência de mundo. Por exemplo, as portas, eu vivo aqui no centro, Tupisco, Rio de Janeiro. As portas dos comércios estão fechadas. O fato de chegar uma comida aqui na minha casa, ou de eu ir no supermercado, continua. A maneira com que isso acontece é diferente. Né? A maneira eu acho que, de novo, né, Gabriel, desculpa te interromper mais uma vez, eu acho que, de novo, cria opções, né, cara? Eu acho que, assim, vão continuar existindo as pessoas e talvez elas vão valorizar mais aquelas pessoas que gostam do ato físico, de ir às compras, de chegar no supermercado, ver o produto. Talvez elas passem até a valorizar mais esse comportamento, mas gera novas opções. Eu sempre falei isso na Câmara de Dirigentes Lojistas aqui. Vocês querem salvar o comércio? Alguns. Vocês querem na imposição. Ah, tem que fazer isso, porque senão quebra. Ah, tem que fazer... Não. O fato de eu sair em casa e fazer barba na barbearia e não fazer em casa, é porque isso só uma experiência. O fato de comprar um livro numa livraria e não ler no Kindle é uma experiência. O que não te oferece mais uma experiência, não faz sentido você ter a perturbação, não sei o quê e tal. Eu não tenho dúvida que o mercado de entretenimento, Gabi, um beijo para você também, o mercado de entretenimento vai voltar mais forte disso tudo, porque as pessoas vão notar o quanto a experiência social faz falta. Eu estava para abrir agora, dia 20 de abril, com o Léo Paixão, eu tenho certeza que na hora... E está pronto o bar lá. Na hora que esse bar abrir e puder funcionar, ele vai funcionar... Sabe, é mais por... Você está presencialmente com... Ninguém aguenta mais live, cara. Eu não aguento... Você acabou dando uma tremenda de uma sorte, né? A gente pode dizer nesse momento se tem alguma sorte nisso aí, porque seu bar tá ali no forno, prontinho para sair no momento mais certo. Eu te falo isso de carteirinha, que você sabe que meu pai também é dono de bar, e eu falo com ele, cara, fica na roça, ganhando fôlego, se prepara, porque na hora que essa porteira abrir, meu amigo, segura. E falando em experiência, tá aqui nosso amigo aqui, Felipe Siqueira, amigo em comum, que eu imagino e espero que seja a pessoa responsável por essa camisa aí. Isso é experiência. Essa daqui não é dele. Olha! Anteontem e segunda, eu usei do Felipe. Para quem não sabe, quando eu fui ser candidato, a palavra candidato, todo mundo sabe, vem de cândido, de branco, né? Ou seja, aquele que usava as vestes brancas para concorrer lá em Roma, porque quem passava por uma rua cheia de lama e as pessoas não jogavam lama, saía Cândido do outro lado e estava eleito, né? Não tinha corrupção e tal. Então, na minha campanha, eu usei só a camisa social branca. E o Felipe, ele estava começando o negócio dele. Foi você que me apresentou, né? Falou, tem um amigo meu que é alfaiate e está indo em casa e ele quer tirar as suas medidas. E você veja, né? Aí, ele fez a minha camisa social, eu postei, né, no Instagram.
uma Tá aí publicidade hoje. mais estável, que não faz festas durante a pandemia. A minha foi antes, não contaminou ninguém, gostaria de deixar claro. Só eu que estava contaminado, senão Belo Horizonte já estaria numa calamidade pública, não só pela festa, mas também por conta do after que aconteceu na minha casa. Tá aí um rapaz que participa. Depois você me conta. Depois você me conta. É. Então estaria todo mundo contaminado. Então eu me contaminei, foi depois. Mas aí eu peguei a camisa dele, postei, e depois acho que foram umas 100 pessoas que quiseram essa camisa social em casa. E aí ele criou o modelo, tem loja lá em São Paulo. O negócio dele já estava mais adaptado para este processo que nós estamos vivendo do que outros. Sem dúvida. Ou seja, é uma coisa customizada, mas que vivencia tudo isso que... Ó, o Marilis Pereira Jorge, que honra a sua presença nessa live. Um beijo para você. Falando em honra, tá aí Breno Lima também, nos dando a honra da presença ali, né? Breno todo mundo sabe, né? É uma pessoa que... Sensacional. Tô vendo você zoar meu bordão, todo mundo sabe aí, viu, Breno? Você acha que não? Eu observo tudo que vai subindo aí. Mas, enfim, então, você ia dizer do Felipe, né? Fala do Felipe. Pois é, e o próprio Felipe, você falou uma coisa certíssima, ele já nasceu digital, então para ele é mais fácil agora atravessar esse período, mas o próprio Felipe, eu me lembro muito bem na constituição do negócio dele, como que foi difícil ele conseguir viabilizar um modelo onde ele tivesse esses consultores de estilo indo até você vender, sem que eles tivessem um vínculo trabalhista, e ele obviamente tivesse que arcar com esses impostos, mas que eles tivessem o vínculo com a empresa e conseguissem entregar essa experiência. Então a dificuldade que a própria CLT causa, e aí é muito similar à dificuldade das empresas como o Uber da vida, como os Raps em operar. Eu me lembro muito bem, você foi muito ativo nessa discussão aqui na Câmara, quando da liberação ou não dos motoristas por aplicativo, o como que isso muitas vezes engessa e inviabiliza negócios e dificulta que a gente ande, né? Que a gente se movimente mais rápido, né? Como que a legislação ela precisa dar esse conforto para que a gente continue se movimentando e não tentar frear. Eu separei um exemplo aqui para nós. Em 2011, foi aprovada uma lei para regulamentar o trabalho à distância. Olha isso, né? Passou a ser considerado relação de emprego entre patrão e empregado. Isso modificou o artigo 6º da CLT para incluir essa modalidade. Olha só que elegante a redação. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão de trabalho alheio. Importante que essa inclusão aconteceu em 2011, né? Ou seja, nesse período, essas decisões encontraram conformidade mínima e o posicionamento dos tribunais superiores, eles orientaram essas decisões da matéria. Você já imaginou se esse troço acontecer só hoje? Toda a dúvida do que pode, o que não pode, porque de lá para cá, né, você já tem um consolidado de 9 anos. Sim. E já teve aquela coisa, uma mensagem de WhatsApp pode ser usada de prova para excesso de trabalho, para hora extra, não sei o que e tal. O que a Justiça do Trabalho vai ter que entender, deixa eu ser bem direto aqui, é que os direitos sociais, que eu considero muito importantes, claro, sou um social liberal, né? É uma categoria ideológica que entende os direitos humanos, os direitos fundamentais, ela vai ter que encontrar um espaço entre o que o cidadão deseja e o que é possível. Vou dar um exemplo dessa crise, tá? Uhum. Recentemente, você falou do Uber. Antes mesmo de eu ser vereador, eu falava, gente, a Câmara querer proibir o Uber é um absurdo, né? E eles tentaram de todas as formas nesse mandato, eu atuei muito para impedir que eles botassem a nossa cidade no atraso em Belo Horizonte. E tudo isso, veja, buscando os votos dos taxistas, né? Vai tirar o emprego do taxista e tal. E eles não entendiam que não era isso que estava tirando o emprego do taxista. Não é. É uma outra história. Mas, recentemente, nós tivemos lá na Câmara uma cena engraçada. Engraçada não, mas pitoresca. Chegaram de bando o pessoal das entregas. Rap, qual que é o outro? Enfim. Log. De bicicleta e de moto. E eles chegaram por quê? Porque a BH Trans e a Guarda Municipal estavam multando
quem não estava de acordo com o baú, com não sei o que e tal, porque eles ainda operam em relação à lei de trânsito. E lei de trânsito não é municipal, nem estadual. Também é uma coisa que vem da União para todo mundo, né? Você não pode legislar sobre trânsito. E o que começou essa discussão? Essa discussão resvalou para o trabalho que essas pessoas fazem é humano ou não é humano. Por quê? Porque você tem um perfil social que trabalha nessas coisas, visivelmente jovens negros de periferia que estão pedalando pela cidade adoidado. Há uma remuneração por quanto mais entrega, mais ganha, né? Só que você tem um estímulo das empresas, não mais, isso foi uma mudança, por um ajustamento. De quanto mais rápido essa molecada pedala pela cidade, corre pela cidade, mais elas têm chance de ganhar dinheiro. Ou seja, você estimula a furar sinal, você estimula a não ver as regras de trânsito, você estimula uma série de coisas. Aí eu pergunto, isso pode? Olha, eu acho que não pode. Claro que o cidadão quer a sua comida quente rápido em casa, né? Isso é um direito do cidadão. Mas aí vem aquela coisa que cidade nós estamos construindo. Que cidade nós estamos construindo. E esse, no fundo, vai ser o grande questionamento daqui para frente. Qual que vai ser o lugar médio, intermediário, em que a gente, enquanto Estado, não trava o empreendedorismo, não atrapalha quem quer gerar lucro, emprego, riqueza, isso é importante, muito importante. Um conceito do liberalismo é esse liberalismo econômico do Estado não avançar sobre a capacidade produtiva do cidadão, mas liberalismo não existe pela metade. O liberalismo surge, sobretudo, para impedir que o Estado também avance sobre vida, sobre liberdade, sobre outros direitos importantes. E o Brasil assegura direitos sociais. Então, por exemplo, pensar nessas pessoas que, nessa crise, se tornaram essenciais para todos nós. Então, aí, rodando para lá e para baixo. Aí é aquilo. Mas não pode ter nada, porque a relação de trabalho é essa e aquela. Não, eu entendo que eles não têm uma relação de carteira assinada. Eu tenho uma live não, mas tem um vídeo meu na Jus Brasil sobre exatamente essas empresas de entrega e como se dá a relação dentro... Porque, na verdade, a empresa está conectando o entregador com quem quer algo entregue. Ela não é a empregadora desta pessoa, né? Então, você tem uma série de coisas assim. Mas aí nós todos vamos nos questionar aquilo que eu acho que vai mudar no mundo a partir de agora. Eu posso comprar uma camisa que foi feita por escravos no Oriente? Isso é legal? Eu posso comprar um produto que polui o rio sem nenhuma responsabilidade? Porque nisso tudo que nós estamos vendo é que um vírus que começa em Wuhan, na China, me faz ficar trancafiado numa biblioteca. As coisas... Então, assim, eu achar que eu posso ficar recebendo as coisas em casa de uma molecada que está sendo chacinada no trânsito, porque isso pode acontecer, será que isso é bacana da minha parte? Então, esse vai ser o grande papel do Estado político agora. Pensar na CLT, pensar nas relações de trabalho, de um modo em que a gente se enxergue como sociedade de uma maneira repleta, completa, né? E eu acho que esse não vai ser um desafio fácil, não. Pois é. E como é que você vê isso hoje, principalmente com relação aos aplicativos, a toda essa nova relação de trabalho que ainda não está legislada, no entendimento quase que individual de cada juiz? Te falo isso até por experiência própria, uma excelente experiência própria. Um juiz abençoado aqui em Belo Horizonte, que me deu um ganho de causa sem precedentes aqui, de uma antiga funcionária, já fazem alguns anos, ainda em uma época, inclusive antes da reforma, mais complicado ainda, me deu ganho de causa com ela, mostrando acesso a e-mail no final de semana, troca de mensagem de WhatsApp, pleiteando horas extras ou jornadas de trabalho, que, na minha visão, consideradas extremamente injustas. Mas, enfim, porque eu não cobrava dela estar ali fazendo nem nada, eram trocas de e-mail. E hoje em dia, como é que eu vou impedir alguém de acessar o e-mail de casa, ou via celular, o e-mail do trabalho, ou qualquer outro arquivo que ela quiser? E o juiz me deu ganho de causa nessa época, e foi um entendimento sem precedentes aqui, e muito, na minha visão, acertado da causa. Como
Como é que você vê isso? Você acha que nesse momento onde a gente ainda não tem tanta flexibilidade, é um papel dos juízes terem uma visão sobre a causa, digo já numa instância em causa trabalhista, de julgar caso a caso? Como é que você vê esse entendimento? Esse é um dos problemas do Brasil no campo da competitividade profissional, inclusive em âmbito internacional, a insegurança jurídica. Ou seja, a gente, ao contrário, né, de outras nações, tem um ambiente muito legislado, né, o direito positivado, e que pode ser interpretado. Né, que pode ser interpretado. Você, que tem a Taylor, né, está aí com a missão de escolher as pessoas mais ideais para cada tipo de trabalho, eu acho que essa mudança política e jurídica ainda demora um pouco no Brasil. Demora. Então, eu acho que tem muito a ver com empregador e empregado encontrar perfis que se adequam a isso. Por exemplo, né, eu tenho um contrato, não é de carteira assinada, eu tenho um contrato de pessoa jurídica com o Renova BR, por exemplo, que é uma escola onde eu dou política, as aulas de política. Porra, eu próprio mando mensagem de ter no grupo, ter uma ideia, vem, sábado à noite, não sei o quê, mesma coisa comigo, Cutuca, tem reunião assim, pode. Esse é meu perfil. Meu perfil, eu me coloco nesse lugar, eu sinto que o trabalho flui assim, e é o que eu quero. Então, assim, a gente vai se resguardando enquanto ambiente profissional para isso acontecer. Na própria Jus Brasil, o ambiente do Slack já é uma cultura. Se você chegar na sede da Jus Brasil em Salvador, em Belo Horizonte, em Manaus ou aqui, ninguém fala no ambiente de trabalho, Bruno. O ambiente é todo silencioso, porque todas as conversas são feitas no Slack. Não tem nem WhatsApp na Jus Brasil. É tudo registrado em tempo real. Acompanha o histórico e por aí vai. E aí você tem um happy hour na sexta-feira, onde todo mundo brinca e tal. Mas larga o celular no happy hour? Hã? No happy hour vocês largam o celular, pelo menos? Tudo banda, bebida. A empresa cadeira com cerveja nas suas sedes, tanto aqui em Belo Horizonte, como em São Paulo, quanto em Salvador. E as pessoas podem ir a qualquer hora para a empresa, para pegar cerveja no meio do dia, whisky, no meu caso. Então, assim, você está ali trabalhando do jeito que você se sente melhor. Quando todo mundo foi deslocado para casa agora, você só deixou de ter o corpo ali na empresa, mas o ambiente de trabalho virtual foi todo para lá. Já na Câmara Municipal onde eu estou, cara, nós levamos um mês até resolver o ambiente de trabalho por causa de todos os engessamentos. Ali é carteira assinada, é rotina de trabalho, os próprios vereadores com as suas questões. E, por exemplo, numa faculdade onde, né, eu sempre trabalhei de carteira assinada, aí já é outro troço, né? Porque como é que você tira o professor da sala de aula, coloca digitalmente, aí já tem aquela coisa, né? E a mensalidade vai baixar e tudo mais. Cara, é muita coisa. Então, a minha dica para isso tudo, alguém falou assim, ó, nossa ambição é que a legislação acompanhe o mundo. Olha, meus caros, posso ser repetitivo, mas para a legislação acompanhar o mundo, os políticos têm que acompanhar o mundo. Enquanto houver políticos exercendo mandatos de outras eras e de outros momentos e de outras visões de mundo, a política não vai avançar. Então essa conexão, porque todo mundo ignora, mas tudo acontece naqueles poucos segundos que você dedica na urna. Né? A partir do momento que porque a vontade do cidadão, ela não se exprime diretamente, ela se exprime, como diz a Constituição, através dos seus representantes. Então, a legislação trabalhista depende profundamente de quem está conectado na sociedade e que, a partir disso, vai fazer as mudanças lá. Eu tenho acompanhado essa discussão no Congresso. Para quem não conhece bem, o Congresso ele tem comissões, ele tem setores especiais para discutir isso. Hoje mesmo estavam discutindo a retomada, planos econômicos, e a questão trabalhista entrou muito nesse assunto. Acho que perdi minha câmera aqui, né? Tá me ouvindo? Eu te ouço. Voltou. Perfeito. Eu fui ver a pergunta que mandaram, que eu perdi minha câmera. Fazendo um parênteses nisso aí, Gabriel, você colocou aqui que quem, na verdade, vai representar é o eleito.
E engraçado como que a gente ainda despreza, né? Eu acho que é quase que consensual isso, o desprezo ao voto de deputados federais, de senadores. Cara, qual o porquê disso, né? E no final das contas, quer mudar a legislação trabalhista, te incomoda, não preocupa com o voto só do prefeito ou do presidente, não, né? Como que a gente supervaloriza os votos de prefeito e presidente, eu acho que principalmente, e subvaloriza os são tão relevantes ou mais para a tomada de decisão final, né? Uai, meu caro, olha no início da nossa história. Quem é que deu de presente para o povo brasileiro? Foi para você, Joyce, para quem não conhece bem. Para quem não conhece bem, quem deu de presente para os brasileiros uma legislação trabalhista? Ou seja, na nossa história, isso é uma benfeitoria do pai dos pobres, do pai dos trabalhadores. Veja como é bom esse Getúlio. Não foi uma coisa em que as pessoas elegeram seus representantes, eles fizeram uma legislação trabalhista e ela passou a evoluir. Não. Veio um benfeitor e entregou para o povo um presente. Olha como eu sou bondoso para vocês que se esforçam nas fábricas da cidade. Aí, felicidade. Aí isso vai, 45 você tem o fim da Segunda Guerra, período democrático pequeno, de 46 até 64, depois veio a ditadura. E a ditadura, mais uma vez, com aquela coisa do trabalho enobrece, esse é trabalhador, aquele é vagabundo. E você não tinha a cultura de eleger representantes para discutir as relações de trabalho. Um dos efeitos disso explodiu no ABCD paulista, né? Porque as greves dos sindicatos do ABCD paulista, inclusive, deram surgimento ao PT, por isso que o PT foi um partido muito forte que surge naquele momento, porque ele explode uma necessidade social que existia e não era representada. Você não tinha representante de camadas no poder político, né? E aí, em 88, a Constituição é escrita no mundo polarizado, veja bem. Você está me perguntando o motivo. Em 88, o Muro de Berlim não tinha caído, não. Não tinha. Então, ainda se discutia se ia incluir na Constituição propriedade privada. O trabalho, ele vem aqui como, logo no artigo 1º, né? Princípios. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Colocaram um do lado do outro para você dividir ali gregos e troianos naquele 88. Na década de 90, a gente viu uma profunda globalização, né? Nos anos 10, já vou chamar de 10, olha como é que nós estamos ficando velhos. A gente viu um processo de recessão econômica começar a acontecer e agora nós estamos nessa encruzilhada. O mundo é uma coisa só, o computador que é produzido na China chega fácil e mais barato aqui, o trabalhador brasileiro não está competindo só com o cara da sua cidade, está competindo com o cara de Taiwan, e essa legislação, portanto, que foi dada de presente para os brasileiros, é um presente obsoleto, né? É mais ou menos o seguinte, o papai Getúlio deu para nós um peão muito bacana. Aí, quando o Joãozinho brasileiro foi para a hora do recreio brincar com o Li da China, com o John dos Estados Unidos e com o Brian da Inglaterra, ele viu que eles estão com o PlayStation. Aí falou, uai, mas como assim? Essa é a nossa realidade. E para a gente ter uma nova concepção trabalhista, não tem erro. Não é o presidente que vai fazer isso. Não adianta, o Jair Bolsonaro vai resolver isso. Não resolve. Não é ele, nem o próximo. Quem resolve isso é o parlamento, né? Claro, o presidente da República pode encaminhar um pacote para o Congresso analisar. Pode. Né? Tanto que se fala disso. A reforma tributária, a reforma trabalhista, é um pacote que o Poder Executivo encaminharia para o Congresso. Mas, em última análise, quem analisa? 513 deputados e 81 senadores. É isso aí. Eu acho que uma grande contribuição que você deu aqui é assim, não tem muito como a gente também esperar um cenário perfeito legislativo que agrade a todos e permita um comércio como ele deveria ser, ou um empreendedorismo como ele deveria ser no estado da arte, né? Então, acho que uma boa dica, e eu trago isso muito para mim, desde que eu sou empresário, que é, a gente escolha as pessoas que combinam com a verdade da sua empresa, né? Então, é muito mais o indivíduo do que esperar
dos órgãos públicos que a minha empresa se enquadre naquela legislação. Não estou incentivando ninguém a quebrar leis aqui não, tá, gente? Mas acaba que no final das contas, pô, se a sua empresa, você precisa de raça, ninguém trabalha ali fora do horário muitas vezes, está conectado 24 horas. Tem muita gente que quer trabalhar assim e não liga e não vai entrar na justiça e está feliz e gosta disso. Então você tem que entender o seu ritmo e o da sua empresa e encontrar quem tenha afinidade com aquilo ali, né? Porque no meu caso, na Taylor, a minha briga é, galera, chega, vou desligar a luz, bora, vamos pro boteco, vamos arrumar briga na rua, vamos fazer qualquer coisa. Mentira, tá, vereador? Não incentivo briga na rua, não. Mas pô, vamos, larga o trabalho um pouquinho, vamos lá. Hã? Tá gravado. Depois a gente toma... Por outro lado, você tem outras instituições, entrou aí o célebre Pato Rocco, famosíssimo proprietário de um dos mais espetaculares bares, até o seu abrir, com certeza, que depois vai ser uma briga de cachorro grande. Eu não vou chegar aos pés dele, não. Só te interrompendo para acrescentar um raciocínio. Tem um estudo de uma universidade italiana que procura desenhar para as pessoas o que é luxo. Eu acho que isso tem a ver com a nossa conversa sobre trabalho. Para os italianos, luxo é design. Então, uma pessoa que se quer luxuosa lá, tem um carro, uma Ferrari, usa uma roupa de um estilista tal, ou um óculos, e por aí vai. Quem já andou lá em Roma, aquilo é luxo. Na França, luxo não é exatamente isso. O luxo é sensorial. Então, um bom perfume, uma boa comida, uma boa música, isso é luxo para os franceses. No caso dos americanos, o luxo é patente, rank. O conceito é, a minha casa é a maior, o meu carro é o maior, as minhas férias são as mais chiques, há uma competição. No caso da Inglaterra, luxo é desalinho, é você não precisar se arrumar ou pentear o cabelo para sair de casa, tá com uma gravata perfeita, um sapato lustrado. Luxo lá, para quem anda em alguns lugares do Mayfair, é exatamente isso. Aí eu te pergunto, o que é luxo para o Brasil? Esse estudo também... Quem puder aí também participar. Vamos ver a opinião de quem está vendo aqui. O que é luxo para o brasileiro? Vai, é uma boa pergunta. Digita. Isso tem a ver com essa pesquisa é de onde? De onde que é essa pesquisa? É da Universidade Bolonha. É Bolonha. Uhum. Luxo é participar dessa live. Que puxa saco. Andar na pandemia. Ter emprego, comer, ter casa. Luxo no Brasil é ser inteligente. Opa, tem um chegando perto. Luxo no Brasil é ir para a roça criar galinha. Outro, também chegou perto. Churrasco na laje, cerveja gelada. O outro, carteira assinada. Não, os outros dois estavam mais perto. Ter muitos serviçais. Tá chegando a lógica aí. Viajar muito. Brasileiro em geral. Não pagar aluguel. Acho que vai ser algo aproveitado aproveitar o tempo. Quem é essa? Daí a Fernanda Nogueira. Para sintetizar numa palavra, luxo no Brasil é ócio. Ócio. Tanto que nós temos, né, aquelas pessoas que a gente conhece que da janeiro, elas vão para a Bahia. Elas vão ali para a costa da Bahia e ficam lá. Eu fico imaginando como é isso. Eu não consigo ficar um mês acordando sem fazer nada. Só que não precisa ser na Bahia. Teve alguém que falou assim, um sítio para criar galinha. Ali, de boa, sem fazer nada. O outro, né, tem serviçais, ou seja, gente que vai falando. Então, veja, o luxo no Brasil está completamente relacionado à questão de não trabalhar. Por quê? Porque na nossa sociedade, inclusive, né, todo mundo ouve isso na faculdade de Direito, trabalho vem do latim tripalium, que era aquela coisa que o boi usava para puxar o arado, então tem a ver com sofrimento. Trabalho tem a ver com uma coisa de, nossa, eu tenho de trabalhar para aproveitar. É o conceito do final de semana, né? Olha, sextou. O que pode ser mais brasileiro do que sextar? Né? Ou seja, olha, eu me fudi de segunda a sexta-feira, eu odeio o que eu faço, eu nem quero saber se eu sou produtivo, eu quero o meu salário, estou fazendo essa merda aqui, eu quero o meu salário para eu curtir.
Até o Fantástico, né? Para essa merda de rotina. A pessoa não para pensar que é uma vida muito difícil, assim. Ou seja, se pegar a vida inteira e separar em 7 partes, e você viver 70 anos, vamos dizer assim, 50 deles você tá fudido, pô. Né? Eu não tô dizendo, nossa, sextou. Que é isso? Eu amo a minha segunda-feira, minha terça e tal, e eu trabalho igual um condenado. Eu gosto muito de trabalhar. E não é só de político, não que eu trabalho muito como vereador, sim, mas como alguém que faz parte de uma empresa, como professor, quero ser garçom também no meu bar, quero servir as pessoas. Por quê? Porque são coisas que eu entendi uma vocação, quero participar e tal. As pessoas que fazem o trabalho de uma maneira repetitiva, não quero, um saco, podem ir se preparando, essas coisas vão ser substituídas. A ciência está aí para te ajudar, viu? Ela está aí para... Aquela pessoa que fala, que saco ficar aqui nessa caixa registradora. Não se preocupe. Os seus vai chegar a sua hora. Entende? Então, a verdade é que o mundo teve uma explosão demográfica, e me permita um sincericídio, né? Que teve uma explosão demográfica no sentido de criar mão de obra. As pessoas se reproduziam para gerar mão de obra. Ou seja, olha, aqui, ó, aqui vai para a fábrica e tem muita gente. Só que o que tinha uma fábrica, que tinha 1 milhão de gente, 1 milhão não, total de gente ali trabalhando, não precisa mais, tem uma coisa automatizada. Então, a reprodução para povoar o mundo para o trabalho, por enquanto, na China. A China, que já mudou de rota faz um tempo, falou, nós não precisamos de tanto chinesinho, não. Aí já botou um filhote, né, por família. O outro passo foi direcionar os setores. O Estado autocrático tem dessas coisas. Então, essa coisa do trabalho visto como uma condenação gera os problemas que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Olha qual que era a maravilha da década... Para convencer nossos pais que a gente não ia fazer concurso público, o Brasil não está na merda que está à toa, não. É porque as pessoas fazem o concurso público, muitas, já querendo a porra do quê? Da estabilidade. É isso aí. Olha, Cara, eu tive um dia que eu fiquei chocado, cara. Eu fiquei chocado. Isso estava no meio da nossa recente crise política e econômica vivida em meados de 2014, 2015 aqui no Brasil. E eu estava dirigindo para o escritório, putz, cabeça a mil, crise financeira e tudo mais. E eu vi atrás de um ônibus estampado um anúncio de um concurso público, escrito assim, busque a sua estabilidade financeira, faça concurso público, cursinho XPTO. Cara, aquilo para mim me doeu de uma tal forma que é isso que a gente está incentivando. E aí isso cruza também, muitas vezes, com a ineficiência do serviço público, porque o cara entra e pronto, passei no concurso público, cumpri a minha missão, agora é só relaxar. Uma das coisas que tem que mudar aqui, mais uma vez, não é popular o que eu vou falar, porque o lobby do funcionarismo público é muito grande, é a estabilidade. Ou seja, vou dar um exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais hoje gasta quase 85% do que arrecada. Notem bem, 85% do que arrecada em funcionalismo e previdência. Pense nisso como um orçamento de qualquer coisa. Aí pensem que com essa crise, o ICMS, que é um dos principais impostos estaduais, fez assim, ó, você não pode demitir os servidores, você não pode deixar de pagar aposentadoria. Eu imagino a cabeça do governador sendo carregada no espeto. Claro, velhinho claro. Sem... Mas não é só velhinhos, né? Vou lembrar que a Polícia Militar se aposenta aqui aos 40 anos de idade. Uhum. Tem todas essas questões, né? Polêmicas que já... Bom, e aí o Estado tem essa conta para pagar, bicho. Quem é que paga a conta? Quem está gerando o dinheiro, a riqueza. E aí? Não tem para pagar. Acabou o investimento de estrada, porque isso tudo você pode cortar. Investimento de estrada, investimento científico, investimento educacional, investimento de saúde, não o gasto de saúde, mas outras coisas poderiam ser feitas. E aí a coisa começa a colapsar como um todo. E é aquilo, tudo tem a ver com uma natureza, e aí é foda, né? Porque você trabalha com isso, você está buscando a vocação. Já notou quantas pessoas, até ficou essa curiosidade, você pergunta assim, o que você quer fazer? Qual que é a sua vocação? As pessoas não sabem dizer. Porque também na escola, aliás, uma comemoração, ontem eu aprovei na Câmara aqui de Belo Horizonte um projeto de lei para incluir empreendedorismo nas escolas de contraturno. Porque as crianças têm que aprender que não existe só carteira de trabalho.
Existe a chance de criar um problema no mundo, criar um negócio e lucrar com ele, né? Claro. Eu nunca consegui entender o empreendedorismo até mais recentemente, por ser um tema que ficou cada vez mais em voga, mas o não ter, por exemplo, um mínimo de introdução básica ao direito ou à Constituição em escola. Isso deveria sim. Tudo isso está na lei que eu aprovei ontem. Noções de direito, economia financeira. No Brasil, nós temos um país de endividados. As pessoas não sabem dar do dinheiro, mas sabem fazer química orgânica no segundo ano. Aquelas merda de hidrocloralá, entendeu? Pra quê? Pra que eu aprendi aquilo tudo? Eu tenho que aprender que cheque especial não se usa. Tem que aprender que banco não se pega. E tem que aprender que eu tenho que gastar o que eu tenho. Não posso me pendurar no horário das Casas Bahia. Né? Então, essas coisas básicas geram crianças que têm noção de empreendedorismo, porque o nosso problema estrutural, gente, é muito grave. Eu acho que nós vamos sair dessa crise muito mal enquanto Brasil, muito mal, porque nós estamos dando um péssimo exemplo para o planeta, enquanto a gente vê nações se unindo nesse momento, partidos conversando e tal, para todo mundo sair do problema, aqui os dados, a ciência, as evidências, para quê? Vamos jogar isso fora. Entendeu? E tudo vira uma briga e a solidariedade com o próximo não acontece, eu quero o meu. Olha, o vírus, lamentavelmente, é uma lupa na humanidade. Ele é uma lupa na humanidade. Mudar a cultura, como o John fala, não é fácil, não. Não é fácil, não. E nós aqui, se há uma legislação trabalhista também dura, e aqui eu falei muito, né, de quem quer trabalhar, de quem está com a cabeça, há também um empregador que é o exemplo dos raízes do Brasil. Sabe, do Sérgio Buarque. Sim. Ou então, Casa Grande. Tem gente aqui que é filha da puta. Sabe? Sem dúvida. Gente, vamos trabalhar. Temos que trabalhar. Nossa, que isolamento social terrível. O Brasil vai quebrar de casa, com a família toda isoladinha na casa do condomínio fechado, tendo aulas para os filhos que vão fazer as provas no computador, comida chegando de rap. Olha, é de uma babaquice. Como quem diz, trabalhem, vão lá trabalhar, o Brasil não pode parar. E as eternas brigas que a gente tem aqui, né? Ninguém se une para nada, você começa brigas em esferas, nas esferas de poderes, nas esferas da federação, e ninguém sai do lugar e assim a gente continua. Gabriel, você tá... Mas é a hora de xingar o presidente. Ô, gente, eu sou um cara justo. Vocês sabem que, por exemplo, quando o prefeito de Belo Horizonte erra, eu dou nele uma tabacada. O governador é a mesma coisa, o presidente é a mesma coisa. Já elogiei algumas coisas que o presidente fez. Agora, o que eu sinto, de verdade, é que tá todo mundo num barco. Estamos todos no barco. Aí, porra, furinhos no barco, começou a entrar água. Enquanto muita gente, prefeitos e governadores, estão com um balde tirando água, e com baldes pequenininhos, né, que é o que a gente tem um filho da puta fazendo mais furo no casco. Esperar salão de beleza, academia e não sei o que. Cara... Ai, cara... quando você olha para o corona, você fala assim, esse desafio vai ser difícil, o nosso Brasil vai e fala assim, não, eu consigo fazer ficar um pouco mais, né? Eu consigo fazer ser mais desafiador do que vocês acharam que era. Meu amigo, vai acabar, né? Nós temos... infelizmente, 40 segundos faltando e a pergunta mais recorrente para fechar a live aqui, te agradecer, meu caro. Qual o próximo cargo que o povo quer saber? Aquele que o povo me conceder. Qual a próxima candidatura, então? Eu direi assim que soubesse vai ter eleição. Meu amigo, muito obrigado. Grande prazer sempre conversar com você. Eu sei que seu tempo é escasso. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Prazer todo meu. Obrigadão. Pessoal, quem tiver perguntas, ainda manda no Instagram do Gabriel lá, que ele responde tudo, é super ativo.